Oi, gente! Muito obrigada por estar aqui novamente no canal Habibi Help. Hoje tem uma grande novidade para vocês. Vamos ler a nossa primeira história. Mas antes, por favor, não se esqueçam de dar like, de curtir o canal, de compartilhar, de comentar e também de se inscrever no canal. E também, muito importante, se você quiser participar, por favor, mande a sua história para o e-mail do canal habibihelp@gmail.com. O e-mail está na descrição do canal e também está aqui, ó. Muito obrigada. Então, vamos lá. Olá, Thali. Primeiramente, gostaria de escrever que dou minha permissão para você ler a minha história no canal e para a mesma ser analisada por você. Muito obrigada. Querida fulana, você é a nossa primeira história. Então, estou num relacionamento com um árabe abençoado que mora na mesma cidade que eu, em... Sei que ele gosta de mim, mas tem um bloqueio do passado com uma moça que ele amava e queria se casar. Mas ela o deixou e foi para outro país. Em 9 meses, tive a graça de Deus de ver ele por 2 vezes. Uma vez a cada 15 dias, ele fala comigo, por no mínimo 2 horas no telefone. Sinto a alegria dele. Ele ri de tudo, me chama de amor, meu coração explode de alegria. Ele trabalha muito, mas sempre me convida em cima da hora para encontrar com ele. E por 2 vezes eu aceitei. Tudo foi mágico. Ainda não transamos. Já recusei 2 convites de última hora. E ele me pediu até para buscar ele na casa dele. Coisa que jamais faria, por medo de depois eu ficar perseguindo ele. Por não me aguentar e não me segurar. Risos, risos. Mas com a força de Deus recusei. Dói, difícil, mas depois sentir um poder imenso. Mas mesmo assim está tudo maravilhoso. Sei que temos futuro juntos. Queria que analisasse tudo que irei contar, ou ao menos boa parte, pois tudo é sempre muito intenso e ele não toca no celular enquanto está comigo. Eu sim, pois tenho 2 filhas e elas ficam preocupadas, pois elas não conhecem ele. Eu sei que ele é do bem, mas antes conversávamos a cada 24 horas. Desde 3 meses atrás, ele agora manda mensagem a cada 4 dias. Ficava maluca. Hoje, não mais. Me ajuda nessa questão. Às vezes penso em ler as mensagens e não responder, pois ele faz isso. E com sutileza pergunto para ele o motivo de não responder. Pergunto na brincadeira e digo a ele que não ligo, mas é mentira minha. Quando cai uma mensagem dele, sempre respondia rapidamente. Hoje espero umas 2 horas, kkk. Me ajuda, sei que você pode me aconselhar como lidar e ajudar que fiquemos mais conectados. Já cheguei a ficar sem vontade de trabalhar, esperando notícias dele. Hoje rezo muito para ficar no trabalho e me ponderar, pois sei que todos os âmbitos de nossa vida estão ligados e estou focando em mim. E sei que com a ajuda do universo e sua ajuda será bem mais fácil. Obrigada, fulana, pela confiança. Sei que também é ansiedade, emana uma energia que está atrapalhando o andar da carruagem. E agora que estou fazendo várias orações e agradecendo por ele ter sido tão importante na criação da nova fulana, e penso que está tudo certo, sinto autoconfiança, que será questão de tempo para ele estar mais próximo fisicamente. Então, agora será com você. Gratidão desde já. Beijos. Primeiramente, muito obrigada, fulana. Estou muito feliz de receber o seu e-mail, né? Mas eu estou muito agradecida porque é muito importante estar aqui ajudando as pessoas, ouvindo a todas. Eu sei que nós mulheres vivemos as nossas emoções à flor da pele e é muito importante a gente analisar
tudo, não é mesmo? Antes que eu me esqueça, os nomes das pessoas envolvidas, as cidades, não serão faladas aqui. Por quê? Pela privacidade de todo mundo, tá bom? Assim a gente foca na história. Muito obrigada. Querida fulana, então vamos lá com a sua análise. Você fala aqui: sei que ele gosta de mim. Você sabe? Que bom. Quais são os fatores que fazem você crer nisso? Você já parou para pensar? Porque todo mundo tem um critério quando eles sabem ou acham que a pessoa gosta de você. E se você não tem, se é somente um sentimento e você não tem nenhum fator, nenhuma análise que você mesma fez, para um pouquinho para pensar nisso. Quais são os fatores que levam você a chegar à conclusão que ele gosta muito de você? Você também fala aqui: mas ele tem um bloqueio do passado com uma moça que ele amava e queria se casar. Ok, esse rapaz tem uma bagagem emocional. É importante, com jeitinho, você procurar saber mais sobre esse assunto. Eu sei que é um assunto delicado, mas isso ia te ajudar bastante a analisar a personalidade dele. Seria ótimo também para você entender se vocês realmente vão dar certo. É muito importante você mesma analisar o jeito dele pensar, como são as expectativas dele. Por exemplo, é importante você saber muito mais sobre esse assunto, entender o porquê eles terminaram. Eles terminaram porque a moça foi para outro país, eles terminaram antes. Será que ela foi para o outro país porque eles terminaram? Eu sei que talvez é um assunto delicado, você fica um pouquinho de vergonha, mas é importante você entender um pouquinho, pelo menos, das relações passadas dele. Principalmente das que, vamos dizer, foram muito importantes a ele. Se ele falou para você dessa relação, é sinal que foi um momento muito importante. E para o seu próprio benefício, é importante você entender a relação dele, porque as pessoas carregam uma bagagem emocional. Outra coisa, uma vez a cada 15 dias, ele fala comigo por no mínimo 2 horas no telefone. Tá bom. Agora você tem que perguntar. Ele trabalha bastante, né? Você menciona aqui também. Mas mesmo trabalhando bastante, é importante que ele pegue nem que seja 2 minutinhos para falar com você, te deixar uma mensagem. Eu penso que é um pouquinho estranho esse fato que ele não fala com você mais assiduamente. Porque mesmo com ele trabalhando, quando a gente realmente quer, precisa fazer alguma coisa, resolver algo, a gente arranja um tempo. Mesmo quem é muito ocupado, mesmo quem trabalha horas e horas acima das horas que é para trabalhar, quando a gente realmente quer, a gente acha o tempo. Outra coisa, ele sempre me convida em cima da hora para encontrar com ele. Por que ele não gosta de planejar as coisas? Você já parou para pensar nisso? Por quê? Será que você realmente é a primeira opção dele? Ou será que talvez ele deve ficar muito nervoso, se sentir um pouco desconfortável? Então, isso é importante para você entender o porquê. Por que ele sempre planeja as coisas de última hora? Outra coisa, ele não toca no celular enquanto está comigo, você falou aqui. Isso é muito bom. Outro fator importante no seu e-mail aqui. Muito bom que você sabe seus pontos fracos, tá? Essa parte que você fala aqui, mas com a força de Deus recusei. Dói, difícil, mas depois senti um poder imenso. Isso é verdade. Quando a gente faz uma coisa que a gente sabe lidar com a nossa fraqueza, isso realmente dá um grande poder a gente. Por quê? Porque geralmente a nossa fraqueza, o que ela faz? Ela faz a gente falar bobagem, ela faz a gente agir de uma maneira sem pensar. Então é muito importante, quando você está lidando com uma pessoa, com um homem, primeiramente, o homem gosta de ser o
caçador, tá bom? Então, quando você recusa a ele, isso é uma coisa que excita ele, é uma coisa que dá aquela vontade, aquele mistério de conquistar. O homem é um conquistador nato. Isso é uma coisa que vem sido estudada na história há muito tempo atrás. A psicologia fala sobre isso. O homem gosta de ser o conquistador. Olha, feministas aí de plantão, eu sei que hoje em dia as coisas estão diferentes, nós não estamos mais nos anos 50, mas o homem ainda gosta desse tipo de coisa que a nossa fulana aqui fez. E até ela mesma comentou que ela sente um grande poder em ter feito isso. Outra coisa, por que vocês antigamente conversavam a cada 24 horas e depois, uns 3 meses atrás, vocês só conversam a cada 4 dias? Por que isso? Ele está trabalhando demais, ele tem medo, como eu falei ali. Será que você realmente é a primeira opção dele? Será que não tem outras mulheres que ele está interessado? Está vendo quem que combina mais com ele? Por que agora diminuiu? Isso também é importante entender. Será que ele está, não sei, tem certas épocas do ano, né, dependendo do trabalho, que as pessoas realmente ficam muito mais ocupadas. Por exemplo, a época de Natal, de fim de ano, né, uma época bastante tumultuada, praticamente para todos, né? Todo mundo que trabalha, seja no que for, realmente a época de Natal e final do ano a pessoa fica muito tumultuada, né? Enrolada. Mas por que nós estamos, tudo bem que agora tem a quarentena, para algumas pessoas elas estão trabalhando mais, outros menos. Você não falou aqui o que ele faz, então, de trabalho, né? Então a gente não sabe se ele está mais ocupado, menos ocupado. Então, por que diminuiu? Porque já que começou com 24 horas, o tempo que vocês conversavam, né, a cada 24 horas, por que foi para 4 dias? Isso é uma coisa que você definitivamente deveria tentar entender. Porque quem ama sente falta. Quem ama sente saudade. Por mais que ele tenha aquela dificuldade de talvez ele tenha algum medo até de rejeição sua, ou alguma coisa atrapalhando ele, vamos dizer, que tem a ver com o lado psicológico, com o lado da relação que ele teve no passado. Por que começou de uma forma e agora está de outra maneira, com intervalos maiores entre vocês? Isso é uma coisa muito importante para você investigar. E só você que pode fazer isso de uma maneira sutil, de uma maneira honesta. Certos joguinhos da sedução são legais de fazer, mas a melhor coisa é a honestidade, porque quando a gente se junta com alguém, pode ter certeza que todos os joguinhos, todas as máscaras cairão. Então, é melhor você ser honesta desde o começo do que mais pra frente você falar que você não gosta disso ou gosta daquilo, porque assim vocês têm uma maior chance de darem certo. Você fala aqui, às vezes penso em ler as mensagens e não responder, pois ele faz isso. E com sutileza pergunto para ele o motivo de não responder. Se isso te incomoda, é importante você conversar sobre isso com ele, tá? Eu até fiz umas anotações aqui, gente, em caso de você estar pensando, por que ela olha para baixo? É que eu fiz anotações aqui, tá? É importante você conversar sobre isso com ele. E se ele continuar fazendo o mesmo, às vezes é melhor você também fazer. Sabe por quê? Porque aí ele vai começar a sentir sua falta também. E também, se alguma vez ele te falar, por que eu fiz isso? Aí você pode falar, ué, você também fez? Às vezes as pessoas não entendem que certas coisas incomodam ao outro. Às vezes, se a gente fizer a mesma coisa, a pessoa finalmente entenderá. Então, se você conversa com ele primeiro e ele continuar fazendo isso de ler as mensagens e não responder, você faz o mesmo. Aí vamos ver. Depois você nos conta o que ele vai falar, tá bom? Você também fala aqui. Já cheguei a ficar sem vontade de trabalhar, esperando notícias dele. Nunca faça isso.
Sabe por quê? Você tem que se valorizar. E outra coisa, mulher que trabalha, tem muita coisa que acontece no nosso trabalho. Pode ser, você pode fazer o que você fizer nessa vida, sempre vai ter uma história para contar. Olha, no meu trabalho já aconteceu de tudo. História com cachorro, história com gato, história com velhinhos, até com a polícia. Tem muita coisa, muita história para contar. Uma mulher gosta geralmente de conversar. E quando o homem está interessado, ele gosta de te ouvir. E já pensou, se você não trabalhar, não se ocupar, o que você vai ter para conversar com ele? O trabalho é uma coisa que te engrandece, é uma coisa que te dá bastante assunto para falar com a pessoa. E geralmente é uma história interessante. Nós mulheres temos o grande poder de fazer uma história que talvez não seja tão interessante, muito interessante, porque nós temos a tendência de sempre contar detalhes, fazer uma gracinha aqui e ali. Mesmo as tímidas, mulheres sempre gostam dos detalhes. E quem é que não gosta de ouvir uma história com bastante detalhes? A parte que você fala que está focando em você, excelente. Meninas, todas vocês precisam ouvir isso. A primeira pessoa que tem que estar bem no seu relacionamento, para que o seu relacionamento funcione e vocês possam estar os dois bem e felizes, é você. Você não tem controle nenhum sobre a outra pessoa. Como a outra pessoa vai reagir à vida. E a vida é cheia de surpresas. Então, foque em você. Foque nas suas reações. Como você vai agir com a vida. Faça o que for. A vida te joga limão, você pode fazer limonada ou então cara feia quando você chupar o seu limão. Então, gente, é importante você focar em você e como você reage. Outra coisa, sei também que a ansiedade emana uma energia que está atrapalhando o andar da carruagem. Verdade. Gente, a ansiedade pode causar uma série de coisas negativas, inclusive sintomas físicos na pessoa. Existem pessoas que têm uma ansiedade tão grande, elas começam a suar muito na mão, elas começam a suar muito debaixo do braço, elas começam a morder as unhas, elas começam a comer demais ou a comer de menos. Tem vários sintomas que a ansiedade pode causar. Então, a melhor coisa é tentar focar de novo em você. A energia vai para você e não no que está ocorrendo na situação. Agora, aqui vão as dicas. Lembre-se de uma coisa, querida fulana. Só você que pode se ajudar. Você tem o poder de controlar tudo na sua vida, as suas reações. Porque na realidade a sua vida você não controla, mas as suas reações ao que quer que seja que aconteça na sua vida, você pode controlar. E isso é muito importante. Nós, como mulheres, sabemos disso, temos ciência disso, porque muitas vezes as pessoas estão num relacionamento, elas não estão felizes com o comportamento do outro no relacionamento e elas ou eles querem mudar a outra pessoa. Mas é importante entender que nós não temos poder nem na nossa vida. O que nós temos poder é a reação, como reagimos com as coisas que acontecem na nossa vida. Então, infelizmente, você não tem poder nenhum sobre a vida do outro. O que você tem é poder sobre a sua vida. Quando ele ler a mensagem, por exemplo, e não te responder logo, pense, ele pode, tem uma série de possibilidades de coisas que podem estar acontecendo. Ele pode estar trabalhando, ele pode estar dirigindo, ele pode, eu não sei que tipo de trabalho ele faz, mas se ele tiver um cliente, ele pode estar numa ligação de negócios. Tem uma série de coisas, então cabe a você a controlar a sua ansiedade. Pense em coisas boas, em coisas positivas. Pense que muitas vezes você também não pode atendê-lo. Você tem que
cuidar da sua vida, cuidar das suas filhas, cuidar do seu dia a dia. Quem é que não sabe que a rotina de todas nós é uma coisa difícil, uma coisa que a gente tem que lidar, né? Se a gente não tomar conta dos detalhes da nossa vida, quem é que vai tomar, né? Só quem tem essa alegria, vamos dizer assim, é criancinha pequena, tá, gente? O resto, se a gente não tomar conta, as coisas não se resolvem. Procure também saber mais sobre ele, sobre os interesses que ele tem, sobre os hobbies. Sempre converse, principalmente no começo, viu, gente? No começo do relacionamento é muito importante se conhecer. Tem gente que, por exemplo, ama ir pescar e o outro não gosta, o outro não sabe nem nadar. Aí passa o tempo, daqui, sei lá, 5 anos dentro do relacionamento, um resolve levar o outro para pescar e a pessoa tá lá com pânico do lago, com pânico do mar. É muito importante conversar, até coisinhas que parecem bobas, porque você precisa entender quais são os hobbies dele, os interesses, até para você ter um assunto com ele. Às vezes também para ver se é uma coisa que você quer. Às vezes a pessoa gosta, não sei, de passear no bosque todos os dias e você não gosta do bosque, você não gosta de mosquito, você não gosta de sair esse tipo de passeio. Então é importante você se conhecer, principalmente no começo do relacionamento. Investigue, investigue, investigue. Não tem conselho que psicólogo nenhum no mundo pode te dar melhor do que você mesmo, solução melhor do que você mesma, porque você conhece a sua situação e você tem a oportunidade de conhecer o seu amor. Então é importante que você mesma faça a sua investigação, faça perguntinhas aqui e ali, convide ele para sair em algum lugar. Convide ele para, por exemplo, ir num restaurante japonês. Não é todo mundo que gosta. Churrascaria, tem gente que não gosta de comer carne. Então comece a perguntar coisinhas que parecem bobas, mas que fazem você conhecê-lo melhor. E isso é muito importante. Inclusive, mais que vocês conversarem por coisas que talvez não pareçam ser muito importantes, ajudam vocês até a ter ideias um sobre o outro, o que fazer, passeios legais para vocês dois. Então, compartilhem seus gostos, conversem sempre bastante, até pelas coisinhas que talvez vocês pensem que é mais boba. Outra coisa importante, procure saber quais são as expectativas dele dentro de um relacionamento, tá bom? Você pode perguntar mesmo para ele: quando você namorava, quando você namora, quais são as suas expectativas? Porque as pessoas têm diferentes expectativas e isso é um grande problema num relacionamento. Muitas vezes, alguns querem somente se divertir, querem alguém para sair, poder sair no final de semana, poder fazer um programa junto e não tem aquela vontade de casar, de formar uma família, porque afinal de contas a vida é igual um menu de um restaurante, cada um vai escolher uma coisa. Então, às vezes a sua expectativa é uma coisa e a dele é outra. Então é muito importante você perguntar a ele quais são as expectativas dele dentro de um relacionamento. Outra dica importante: depois que vocês já se conhecerem melhor e você sentir mais confortável com ele, sentir que há uma abertura para isso, comece a perguntar. Às vezes faz uma brincadeirinha ali: e aí, se a gente namorasse um dia, qual seria a sua expectativa? Qual seria a sua expectativa se a gente tivesse um relacionamento mais sério? Qual seria a sua vontade com relação a estar comigo? Entendeu? É importante porque talvez ele tenha uma meta em relacionamentos em geral, principalmente por causa do talvez um trauma que ele tenha pelo relacionamento que ele teve no passado. Então é importante você ser clara e tentar entender e perguntar a ele mesmo qual seria até você pode falar numa hipótese, tá? Não tô falando que a gente tá namorando, que a gente tá falando nada sério aqui. Vamos brincar de hipóteses. E pergunta para ele quais são as expectativas dele num possível relacionamento com você. Isso é muito importante.
Outra coisa, aquilo que eu falei lá atrás, o homem gosta de ser o caçador, tá? No relacionamento. Então, toda vez que você falar com ele, seja muito bom ouvinte, tá? Você, claro, vai ser educada, não precisa cortar ele quando ele está falando alguma coisa. Seja, né, uma pessoa agradável, que pelo que eu vi aqui, você realmente é uma pessoa legal. Então, você pode sim ouvi-lo, pode estar presente quando vocês estão falando, mas não esteja sempre disponível, não deixe de trabalhar por causa dele, não deixe de atender um cliente, um amigo, alguém da família, entendeu? Vocês não estão casados, então ele não é para ser ainda a prioridade na sua vida. Eu sei que isso seria difícil, né, meninas? Eu sei que nós, quando a gente se apaixona, quando a gente ama alguém, a gente fica naquela, parece uma droga emocional. Eu tenho um conhecido meu que escreveu uma música que se chama Emotional High. Até posso colocar uma palhinha aqui pra você. Emotional high, emotional high. Everything you do makes me feel good. You, 'cause you're like a drug. Ele falou que ele escreveu essa música porque foi sobre um relacionamento que ele teve, que ele sentia que essa moça era tipo uma droga emocional para ele. E isso realmente é o que a paixão, o amor é. Há estudos sobre isso. Os 2 primeiros anos de um relacionamento é aquela loucura que a gente tem vontade de estar junto o tempo inteiro. Mas lembre-se, meninas, mesmo que vocês tenham essa vontade tremenda de estar com o outro, é importante focar em vocês mesmas. Também é muito importante a gente ter um plano e as nossas expectativas também. Então, você pode sim conversar com eles, passarem bastante tempo juntos, mas não esteja sempre disponível, tá bom? A partir do momento que vocês casarem, se tiverem filhos, aí a coisa muda. Mas até lá, pelo que eu tô vendo aqui, ainda tem chão, né? Vocês estão se conhecendo. Então é isso, querida. Lembre-se, querida fulana, que a resposta de tudo está em você. E a melhor coisa para analisar um relacionamento e uma outra pessoa é fazer perguntas sutis. Geralmente também as pessoas gostam de falar de si mesmo, principalmente as mulheres, tá? Dica aí pros gatos aí que estão ouvindo o canal. Mas os homens também gostam de conversar, porque o homem é mais fechado. É difícil um homem que fala tudo para todos os amigos, porque as mulheres, né, gente, a gente gosta de uma boa conversa. Então é importante isso também para eles. Ter uma pessoa, uma amiga para escutar. E na realidade, os relacionamentos de mais sucesso, relacionamentos duradouros, são relacionamentos de 2 melhores amigos. Essa é a meta principal, né? E ninguém, querida, vai saber melhor do que fazer no seu relacionamento do que você e ele, tá bom? Então, investigue, faça pergunta e lembre-se, em primeiro lugar está você, tá bom? No relacionamento, sempre. Porque se você está bem, se você se cuidar, a sua beleza, vai emanir em todos os lugares e principalmente nos olhos dele, tá bom? Muito obrigada pela sua participação. Gente, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar like, curtida e, por favor, também compartilhem o canal. Muito obrigada por nos assistirem aqui. E olha, eu quero saber o que vocês acharam dessa história. Por favor, escrevam a sua opinião nos comentários, tá bom? Muito obrigada por assistir o primeiro capítulo do canal Habibi Help. Um beijão, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.